E se você está no fundo do poço, coisas que você precisa fazer para que você possa viver verdadeiramente. Muita gente fala sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre como eu também falo muitas vezes aqui nos meus vídeos. Mas, sinceramente, ninguém fala sobre o lado obscuro que é estar no fundo do poço. E esse lugar é um lugar que o dinheiro não te salva. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes do canal, porque aqui eu vou abordar o quanto que você pode, coisas que você pode evitar para não chegar ao fundo do poço. Então nesse vídeo eu conto a minha história real, de como eu passei alguns anos da minha vida focando em fazer dinheiro, conseguir fazer dinheiro e ter uma vida que poucas pessoas poucas pessoas na vida vão conseguir ter. Eu foquei no que menos importa. E eu deixei o que mais importava de lado e perdi a minha essência. E a partir daquele momento, eu cheguei no fundo do poço emocional, que é o pior fundo do poço que você pode chegar. Você pode perder todo o dinheiro que você tem, você pode perder o seu emprego, mas se você perder a sua fé e se deixar chegar no fundo do poço emocional, você tem um grande problema. E esse problema ele não se resolve do dia para a noite, porque a solução desse problema não está de fora para dentro. Está de dentro para fora. E entender isso fez toda a diferença na minha vida. Durante muito tempo, eu achava que as pessoas ao meu redor eram culpados pela vida que eu levava. Eu achava que o problema era minha esposa, eu achava que o problema era meu filho, minha mãe, mas nunca era eu. Eu lembro que naquele período, mais ou menos uns 3 anos, o meu foco 100% era fazer dinheiro. E eu comecei a trabalhar incessavelmente. Comecei a abdicar, abrir mão de coisas importantes nas nossas vidas, como um relacionamento com meu filho, como um relacionamento com a minha esposa. E eu consegui chegar lá, mas eu vi todo o resto que eu tinha construído durante anos, como a base da minha família, como o meu relacionamento com minha esposa, irem por água abaixo. Por quê? Porque eu tomei decisões erradas. E você não precisa esperar chegar no limite para poder reagir. Você pode entender alguns sinais que a vida está te dando. Você pode entender o que está acontecendo na tua vida hoje para que você possa evitar, talvez, você chegar no fundo do poço. Eu tinha dinheiro, sucesso e conforto, mas por dentro eu estava falido emocionalmente. E o fundo do poço, ele é basicamente o seguinte, um lugar onde você simplesmente desiste. Você aceita a dor e você para de lutar. Naquele período, eu me separei por 6 meses da minha esposa. Graças a Deus, esse é um outro vídeo que eu vou fazer. Deus restaurou o nosso casamento. Mas eu me separei da minha esposa, eu perdi a admiração do meu filho, eu perdi o contato que eu tinha com meu filho, com o nosso filho. O meu foco estava único e exclusivamente em fazer dinheiro. Tudo que eu queria era ficar rico, ganhar grana, mudar de vida. E eu deixei isso dominar o meu coração. E quando você deixa isso dominar o teu coração, todo o resto não tem mais espaço. Porque eu abandonei minha fé, eu perdi a minha esposa, eu me separei da minha esposa, eu perdi meu casamento, eu perdi o relacionamento com meu filho. Eu perdi tantas coisas que nem dinheiro no mundo nenhum poderiam comprar de volta. Eu perdi a minha paz. Eu cheguei num ponto onde em nenhum momento eu pensei em desistir da vida. Mas sabe quando você está num lugar onde você parece que não consegue mais reagir? Parece que nada te impulsiona, parece que nada faz você se levantar. Era aquele lugar que eu estava. Eu tinha tudo materialmente falando, mas eu estava vazio por dentro. E o meu despertar, o meu clique, foi quando eu comecei a perceber o quão distante eu estava da minha fé. E esse vídeo não é sobre fé, é sobre religião. Esse vídeo é sobre o quão importante é você ter os pilares da tua vida bem equilibrados, bem balanceados. E naquele momento eu estava ali com um pilar financeiro extremamente desproporcional a todos os outros pilares que também são importantes na nossa vida. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, e essa história ela é muito louca, e um dia eu espero contar para vocês, ter coragem para conversar e contar sobre essa história, mas basicamente eu comecei a perceber o quão distante eu fiquei da minha fé, o quanto que eu abandonei os meus princípios e valores que minha mãe, minha família me ensinou, e eu precisava de uma mudança rápida, eu precisava agir rápido. E uma das decisões que eu tomei, parece algo pequeno, mas eu nunca fui um cara de ler a Bíblia, mas eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia ali, como quem não quer nada, lendo a Bíblia. E depois que eu comecei a fazer isso, de repente,
começou a vir coisas na minha cabeça e eu comecei a enxergar a minha vida de forma totalmente diferente. Eu comecei a enxergar a minha vida, os meus erros, as minhas atitudes de forma totalmente diferente. E aí eu disse, cara, eu preciso de mudança. Eu preciso mudar e é rápido. Eu era um cara muito explosivo, eu era um cara muito estressado, eu era um cara que qualquer coisa já era motivo para eu arrumar uma confusão. E eu percebi que aquilo não era normal. Eu dizia, não, quem quiser que me aceite como eu sou. Só que ali já era... Eu já estava ali no fundo do poço emocional tão grande e eu tinha desistido de lutar contra os meus próprios desejos e prazeres e o meu próprio eu, o meu próprio ego ali dentro, naquele momento. Outra decisão que eu tomei foi eu parei de ser vítima, de ser visto como de me ver como vítima. Porque todos os problemas que aconteciam ao meu redor, eu sempre era vítima, eu nunca era o culpado. Se era problema no casamento, eu era vítima. Se era problema com meu filho, eu era vítima. Se era problema com a minha mãe, eu era vítima. No trabalho, eu era vítima. E eu nunca me colocava na posição de culpado. De realmente assim, tipo, cara, eu não sou vítima. Eu que tô causando isso aqui. Quando eu tive essa consciência, muita coisa mudou na minha vida. Eu comecei a ver defeitos em mim que eu precisava melhorar. Ah, eu vou ter que mudar por conta das pessoas. Você não precisa mudar por causa de ninguém. Mas uma coisa eu sei, você precisa se tornar melhor todos os dias por você. E eu precisava melhorar. Eu precisava deixar de lado aquele ego que eu tinha. Eu precisava deixar de lado aquele ego que eu tinha. Eu precisava deixar de lado tudo aquilo que me atrapalhava de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa agradável. E comecei a enxergar coisas que levaram o meu casamento ao fim, coisas que levaram o meu relacionamento com meu filho ficar mais distante, com meu pai, com a minha mãe. E a minha fé, eu comecei a enxergar cada detalhe, cada ponto. Se você não fizer essa autoanálise, você achar que a vida é como ela é e simplesmente você tem que viver dessa forma, com esse seu jeito de ser, vai dar errado. A partir dali eu comecei a entender também que eu tinha abandonado os exercícios físicos, que era algo que eu gostava bastante. Então, olha só, eu abri mão de tantas coisas importantes para cuidar de uma delas. E quando eu precisei, quando eu me dei conta, aquela coisa que eu construí não comprava de volta as coisas que eu estava perdendo. Porque dinheiro no mundo nenhum compra nada quando você está no fundo emocional. Não tem carro novo. Eu trocava de carro a cada 3 meses. Cada 3 meses, no máximo 6 meses, eu trocava de carro de novo. E o vazio eu tentava preencher com dinheiro, com coisas. E aquilo me levou para o fundo do poço. Então alguém aqui está falando aqui, alguém que esteve nessa posição. Alguém que um dia lá atrás precisou abrir lá o cofrinho do seu filho para tirar 16 reais. 16 reais. E depois eu cheguei num resultado gigantesco na minha vida, pra mim, pra minha realidade, pra aquilo que eu vivia. E eu vi que aquilo não era suficiente, eu queria sempre mais. E a corrida pela grana, pelo dinheiro, ela é uma corrida insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. E se você não souber dosar isso e equilibrar, você tá perdido. Quando você menos esperar, você vai se enxergar no fundo do poço. E esse é o pior lugar que você pode estar. Porque muitas vezes ali só um milagre vai te tirar daquela situação. Porque você não vai ter força sozinho o suficiente para conseguir. E aí você vai precisar buscar em pessoas, na sua fé, aquilo que você precisa para poder sair daquela situação. Não espere chegar no fundo do poço para entender que você precisa mudar. Tome uma decisão hoje. Se você já está percebendo alguns sinais de que você está tendo uma falência emocional, comece a parar para pensar o que você fazia antes. Quais eram os hábitos que você tinha antes, que você abandonou e que agora estão te levando para o fundo do poço. Comece a olhar as suas prioridades, porque muitas vezes você está priorizando as coisas erradas, como eu um dia estive priorizando. Se você está emocionalmente falido, não desista. Você pode escolher virar o jogo agora. Comenta aqui se você já passou por algo assim, se inscreve, deixa o teu like aí, deixa o teu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo.